Bom, vamos lá. Resumão de Estatuto da Cidade, né? Lei 10.257 de 2001 regulamenta artigos 182 e 183 da Constituição e estabelece diretrizes gerais da política urbana e outras providências. Então, o que ele faz? O que a lei faz? A lei determina as diretrizes da política urbana. Então, ele já vai dar algumas ferramentas, que são as normas gerais, né? Para a implementação da política urbana pelos municípios. Tá? Quais são esses instrumentos? Ele vai estar aqui, ó, os planos nacionais, os planejamentos regionais de regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, e planejamento municipal, mais especificamente, que são o plano diretor, a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento, gestão orçamentária e participativa, planos, programas, projetos setoriais, planos de desenvolvimento, institutos tributários, PTU, contribuição de melhoria e incentivos fiscais, institutos jurídicos. Os institutos jurídicos, que são aqueles que são mais interessantes em estudar, que é desapropriação, servidão, limitações, tombamento, instituição de unidades de conservação, instituição de zonas especiais de direito social, ZAIDs, concessão de direito real de uso, uso especial para fim de moradia, parcelamento, edificação, uso capião especial, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de uso, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito, estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança. Então tem o parcelamento e edificação compulsória, que o poder público determina, artigo 5º, né? O poder público determina parcelamento e utilização compulsória de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, e devendo fixar condições e prazos para a implementação da referida obrigação. IPTU progressivo no tempo. Em caso de descumprimento das condições do prazo no artigo 5º, ou seja, do parcelamento e edificação compulsórios, o município fica autorizado a cobrar o IPTU progressivo no tempo. Aqui é importante lembrar que a cada alíquota, em cada ano, ele não pode exceder o dobro da alíquota do ano anterior. Então, se num ano era 3%, no outro ano ele não pode exceder 6%, ou seja, pode ser 5,9%, enfim, até chegar à alíquota máxima de 15%. Tá? Caso não seja atendido em 5 anos a obrigação de parcelar e edificar, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação. Ou ele pode usar a prerrogativa do artigo 8º, que é a desapropriação sanção, a desapropriação com pagamento de títulos. Decorrer de 5 anos do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, o município poderá desapropriar o imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, títulos de prévia aprovação pelo Senado, resgatado no prazo de 10 anos, em prestações anuais iguais ou sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais de 6% ao ano. Importante, não terá poder liberatório para pagamento de tributos, né? Não pode compensar. O município deve aproveitar o imóvel no prazo de 5 anos, a partir da sua incorporação. Pode ser feito mediante alienação ou concessão a terceiros, observando o procedimento licitatório. Outro instrumento, o capitão especial de imóvel urbano, de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família.
adquirir o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel. Ele também não pode ter usado esse direito mais de uma vez, né? O parágrafo 2º. Título de domínio conferido a homem ou mulher ou ambos, independente do estado civil. O herdeiro continua a posse de seu antecessor. Daí, núcleos urbanos informais, existentes em oposição há mais de 5 anos, cuja área total, dividida pelo número, ou seja, a média, né, de possuidores, inferior a 250 metros, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel. Pode acrescentar a posse do antecessor. Será declarada pelo juiz, que servirá de título no registro de imóveis. O juiz atribuirá a fração ideal para cada possuidor, independente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Condomínio especial constituído é indivisível. Na pendência de ação de usucapião especial urbana, ficam sobrestadas qualquer ações petitórias, possessórias ou qualquer outras ações petitórias ou possessórias. São partes legítimas, isso aqui já caiu uma vez. Para a ação de usucapião urbana, o possuidor isoladamente, ou em litisconsórcio originário ou superveniente. Os possuidores em estado de composse, ou como substituto processual a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizadas pelos representados. Obrigatória intervenção do Ministério Público. O autor terá os benefícios da justiça e assistência judiciária, inclusive perante o cartório de imóveis. Pode ser invocada como matéria de defesa. Depois, direito de superfície, igual do Código Civil, né? Superfície do terreno, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de utilizar solo, subsolo, espaço aéreo, atendido à legislação urbanística, pode ser gratuita ou onerosa, pode ser transferido a terceiros, transmite aos herdeiros por morte de superficiário, isso diferencia do usufruto. Em caso de alienação, o superficiário e o proprietário terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. Extingue-se o direito de superfície pelo termo, pelo descumprimento das obrigações contratuais. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se não tiver estipulado o contrário. Também se extingue se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Outro instrumento, direito de preempção, confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano na alienação onerosa entre particulares, tá? A doação está fora. Delimitará no plano diretor o local, né? As áreas, por prazo não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Fica assegurado durante o prazo de vigência, independentemente do número de referentes ao mesmo imóvel. Direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para regularização fundiária, execução de programas e objetos habitacionais, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implementação de equipamentos urbanos comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação e proteção de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico. O proprietário deve notificar a sua intenção de alienar o imóvel para o município no prazo de 30 dias, para que manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Deve anexar a proposta de compra assinada pelo terceiro. O município fará publicar edital de aviso da notificação recebida. Transcorrido o prazo, o proprietário fica autorizado a realizar a alienação para terceiros na condição da proposta. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Vou mostrar a escritura. A alienação processada em condições diversas é nula de pleno direito. Ocorrida a hipótese no parágrafo 5º, né, se a alienação for nula, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU, ou pelo valor indicado na proposta, se for inferior.
Daí vem a outorga onerosa do direito de construir. O plano diretor fixa as áreas no quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Ou seja, o interessado paga para o município para ter o direito de construir mais, né, acima do coeficiente. O plano diretor poderá usar o coeficiente único para toda a zona urbana ou diferenciado para as zonas específicas. Poderá fixar áreas na qual será permitida a alteração do uso, mediante contrapartida. A lei municipal estabelecerá as condições. Operações urbanas consorciadas, baseada no plano diretor, poderá delimitar a área para aplicação das operações consorciadas. Considere-se operação consorciada o conjunto de intervenções coordenadas pelo poder público municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área de transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Quer dizer, aqui o investidor vai adquirir o CRAS, né? Como é que chama? Fugiu o nome agora. Ele vai adquirir o direito e a prefeitura vai usar o direito, os recursos, né, somente dentro da zona da operação urbana consorciada. É isso que faz a diferença da outorga. Né? Na outorga onerosa, a prefeitura pode usar em qualquer lugar. Na operação urbana, ela só usa no local onde está sendo realizada a operação urbana estruturada. Poderão ser previstas modificação do índice de características de parcelamento, uso e ocupação do solo, regularização de construções, concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais. Aqui, ó, os recursos obtidos pelo poder público na forma do inciso 6, que é a contrapartida dos usuários e dos proprietários, serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. Certificado de potencial adicional de construção, o CEPAC. A lei específica que aprovar a operação urbana poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. Os CEPACs serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto de operação. Transferência do direito de construir, artigo 35. A lei municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público a exercer em outro local, ou alienar mediante escritura o direito de construir previsto no plano diretor e na legislação urbanística dele decorrente quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos, preservação, servir de programa de regularização fundiária. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel ou parte dele para os fins previstos no inciso 1 a 3 do caput. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. Então aqui a diferença é que ao invés do interessado comprar da prefeitura, do município, né, ele vai comprar do proprietário. Ele vai comprar o direito de construir do proprietário. Né? Nesses casos aqui de implantação de equipamentos urbanos, preservação, programas de regularização fundiária. Ou no caso do proprietário doar o seu imóvel. Então, ele ganha aí o direito de construir, que pode ser vendido para um terceiro. O estudo de impacto de vizinhança, a lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão da elaboração de estudo prévio. Ele deve observar densamento populacional, equipamentos urbanos, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária,
geração de tráfego e demanda, ventilação, paisagem urbana. E o plano diretor? A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências do plano diretor. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e prioridades nele contidas, deve englobar o território do município como um todo, deve ser revista pelo menos a cada 10 anos. O Poder Legislativo e o Executivo garantirão audiências públicas e debates, publicidade quanto a documentos, acesso a qualquer interessado a documentos e informações produzidas. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de região metropolitana e aglomerações urbanas, onde o poder público pretende utilizar os instrumentos do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é... Ocorreu um erro aqui, não dá para abrir agora. Mas é o PTU progressivo, né? Integrantes de área de especial interesse turístico, tem que ter o plano diretor. Inseridos em áreas de influência de empreendimentos de grandes atividades com significativo impacto ambiental. Incluído no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, né? As catástrofes. No caso de empreendimentos e atividades enquadradas no inciso 5, que é atividades com significativo impacto regional, os recursos técnicos e financeiros estarão inseridos entre as medidas de compensação. Então, o interessado tem que pagar o custo do próprio plano, né? No caso de cidade com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado. As cidades devem elaborar um plano de rotas acessíveis, com plano no qual inserido. Municípios suscetíveis à ocorrência de deslizamento devem conter parâmetros para parcelamento, mapeamento das áreas suscetíveis de deslizamentos e desastres, planejamento de ações de intervenção, medidas de drenagem, diretrizes para a preservação das áreas verdes municipais, identificação e mapeamento das áreas de risco, plano diretor deverá ser compatível com as disposições certas em plano de recursos hídricos. Municípios que pretendam ampliar seu perímetro urbano devem conter marcação do novo perímetro, delimitação de trechos com restrições à urbanização e ameaças a desastres naturais, diretrizes específicas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, instalações públicas, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, áreas para habitação de interesse social, definição de diretrizes e instrumentos específicos da proteção ambiental. E aí depois, gestão democrática da cidade, órgãos colegiados de política urbana, debates, audiências, consultas, conferências de assuntos de nível nacional, estadual e municipal, iniciativa popular de projeto de lei de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano. Aí, disposições gerais, o que tem de importante aqui? A improbidade do prefeito, né? Sempre, artigo 52, sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8429, quando deixar de proceder ao aproveitamento do imóvel, utilizar áreas obtidas pelo direito de preempção em desacordo, aplicar recursos com ortogonerosos de construir e de alteração de uso em desacordo, aplicar os recursos oferidos com operações consorciadas em desacordo, impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos no inciso 1 a 3 do artigo 40, deixar de tomar providências para garantir a observância do artigo tal da lei, adquirir imóvel objeto de preempção, pelo valor da proposta apresentada, se essa for comprovadamente superior ao de mercado. E é isso. A construção de lei real de laje ou de superfície que se refere a este artigo condicionado de existência prévio
licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os ônus urbanísticos a serem observados ao direito. Aqui ele fala do direito real de laje à operadora ferroviária, artigo 57A, incluído pela Lei 14.273 de 2021. É bom dar uma olhada nisso aqui. A operadora ferroviária, inclusive metroferroviária, poderá constituir o direito real de laje, de que trata o Código Civil, e o de superfície, de que trata essa lei, sobre ou sob a faixa de domínio de sua via férrea, observado o plano diretor e respectivo contrato de outorga com poder concedente. Parágrafo único. A constituição do direito real de laje ou superfície a que se refere o caput desse artigo é condicionada à existência prévia de licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os ônus urbanísticos a serem observados e o direito de construir incorporado a cada unidade imobiliária. Então é isso aí. Resumo da Lei 10.257, Estatuto da Cidade.